Senhor Deus, aqui estamos nós como igreja de Cristo na sua presença, uma parte da igreja, Senhor. Eu sei que o seu amor por nós é muito grande, pois Jesus deu a vida por nós, e nós estamos aqui por sua graça e misericórdia, por causa da sua bondade e fidelidade em todas as suas promessas. Então, Pai, nós precisamos de uma ação do Senhor aqui nessa noite, que o Espírito do Senhor venha nos envolver, Pai, nos envolva cada um de nós, Senhor, que a sua glória se manifeste, que a sua presença se manifeste em nós, Senhor Deus, e que haja uma obra do teu Espírito em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, um avivamento começa no coração. É quando a gente começa a dar lugar ao Espírito de Deus, quando nós começamos a orar e vamos dando lugar ao Espírito de Deus, Ele vai mudando o nosso coração, Ele vai nos enchendo. E à medida que Ele vai agindo em nós, nós vamos afastando das coisas erradas, nós vamos afastando do mundo, vamos perdendo o gosto por coisas mundanas, e nós então começamos a ter prazer maior nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Por isso que um avivamento começa no nosso coração. Por isso que o avivamento ele vem através de oração. Eu que falei no domingo passado, muitos de vocês não estavam aqui, que Deus me deu uma revelação sobre a igreja. Era uma árvore. Eu estava em cima dessa árvore. As folhas estavam murchas, mas nas pontas dos galhos estava tudo brotando. Brotos, rebentos, folhas novas. Havia um galho que saía bem do tronco, um galho grande, à direita, que levou 2 pancadas de facão. Esse galho, então, ele cedeu. Quando ele cedeu, eu disse: eu não posso ficar assim, eu vou amarrá-lo. Então eu pus uma corda, amarrei e prendi aqui em cima. Então o galho, em vez de ele ficava na posição normal, que era assim, ele ficou um pouquinho para cima. Significa que o cortado encostou um no outro. E eu falei assim: vai recuperar, vai sarar. Quando sarar, tira a corda. Deus está renovando a igreja. Amém. A igreja está brotando. Glória a Deus. Ele está fazendo, ele mostrou a igreja brotando. Aleluia. Não sei se vocês já viram muitas árvores na seca, cai todas as folhas, fica sem nenhuma folha. Mas quando começa a subir a umidade, até sem chuva, começa a brotar e brota, lança brotos, folhas novas, e vem as flores, fica toda florida. Uma delas é o ipê. Não sei se vocês viram já o ipê florido, todinha, a árvore todinha. Diz que é a coisa mais linda. Eu já vi isso também já. Tem rosa, tem branco, tem roxo, né? Tem amarelo, coisa mais bonita. E aquela flor cai, nasce o fruto. O fruto amadurece, a semente cai na terra. E essa semente, quando cai na terra, ela tem um período de dormência, fica ali esperando um tempo para nascer. Aí vem a chuva e ela nasce. Então a igreja está brotando. Com os brotos vem as flores. Vai ficar bonita, cheia do Espírito Santo, manifestando o poder, a glória de Deus. Depois vem os frutos.
Os frutos serão para a glória de Deus. E os frutos vão dar semente para outros nascerem. E o galho ferido é a boa vista. Deus vai sarar aquela obra lá. Deus tem alguma coisa lá que nós não sabemos ainda. Por isso eu tenho pedido para vocês, todos os dias, toda hora que orar para o Senhor Deus, para nós uma direção, um caminho. O que será daquilo lá? O que Ele quer? Qual é a vontade dEle? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer mais uma vez para vocês o seguinte: é necessário que você acredite em mim e me ajude nessa campanha de oração. Você não está fazendo isso por mim, não. Está fazendo para Deus, para Jesus, que te salvou, que te libertou, que te ama. E no sábado eu preciso de você aqui orando. Esse sábado já teve um pouquinho de problema, porque eu pedi para cada um de vocês dar uma hora de oração no sábado. Eu sei que nesse sábado teve problema, teve reunião do presbitério, teve gente viajando. Então, quando tem problema, tudo bem. Mas se você não tem nenhum problema, você pode doar para Deus uma hora de oração no sábado, em favor da campanha. Amém? Então vamos ver, né, irmãos? Com a mão na consciência. Oh Jesus, Tu és santo e maravilhoso. Mateus 7,7, versículo conhecido. Jesus diz o seguinte: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, abre-se-lhe-á. Por quê? Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra, acha. Todo que bate, abre-se-lhe-á. Interessante que o próprio Cristo está nos mandando, dando autoridade para nós pedir. Ele diz que todo que pede, recebe. Então o céu está aberto para nós. E também não é só pedir, é buscar. Buscar e achareis. Porque quem busca, encontra. Todo que busca, encontra. E bater, bate, vai abrir, a porta vai abrir. Todo que bate, a porta vai abrir para ele. Então eu comecei a analisar o seguinte: Jesus começou com pedir. Para a gente pedir, a gente tem que ter no coração uma atitude humilde. Eu tenho que reconhecer que eu não dou conta, que eu sou um pecador e que eu preciso da ajuda de Deus e ir para a presença dele para pedir. O orgulhoso não pede, o soberbo não pede, mas nós temos que pedir porque somos servos. O servo, ele tem que pedir para o seu Senhor as coisas, porque ele não tem autonomia própria. O servo é propriedade de alguém. Antigamente tinha muito esse negócio de escravo, de servos. Era propriedade. Nós somos propriedade de Cristo, está escrito. Então, nós somos servos de Cristo. Nós temos que pedir. Reconhecer que Ele pode nos conceder tudo. E quando Ele nos manda buscar, é porque é necessário dizendo na linguagem de hoje, uma campanha de oração em favor daquilo que você está querendo. Nós estamos pedindo, mas nós temos que buscar. Aí vai dias, porque aquele que vai buscar, ele só volta quando ele encontra o que ele quer. Você vai para um campo buscar alguma coisa, você vai andar ali até achar, para você trazer, porque quem vai buscar, ele traz. Você diz: ó, fulano, vai ali, busca para mim tal coisa, ele vai e traz para você. Então nós precisamos de buscar. É uma situação onde a gente se prostra diante de Deus há algum tempo,
pedindo aquela coisa, buscando aquilo que a gente quer. E bater da ideia de insistência. Eu tenho que insistir, bater, bater, bater. E Jesus contou uma parábola, diz que um certo homem recebeu uma visita à meia-noite, chegou um viajante à meia-noite, e ele não tinha nada, não tinha pão em casa, não tinha nada. Ele vai lá para o seu vizinho, vai lá na porta do seu vizinho, chegou aqui um amigo meu, não tem nada em casa, me dá um pão. O dono das casas fala assim: já estou deitado, eu e meus filhos já deitamos. E Jesus disse assim: olha, ele vai levantar e vai fazer o que o outro quer, não porque ama, mas pela insistência. Quer dizer, um homem, nós, por causa da insistência de alguém em cima de nós, a gente cede. Por isso que a mulher tem um grande trunfo na mão: barulhar a orelha do marido todo dia, insistir com ele, acaba cedendo, não é? É um trunfo que a mulher tem, né? Para conquistar as coisas do marido. Muitas vezes a primeira palavra é não, mas vai insistindo e o marido acaba cedendo. Mas Jeremias também está escrito: buscar-me-eis e me achareis. Então veja, Deus está dizendo aí: vocês podem me buscar, vocês vão me achar. Serei achado de vós. Não, buscar-me-ei e me acharei quando, tem uma condição, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você vai para a presença de Deus, buscando a Deus de todo o coração. O que ele diz? Então, serei achado de vocês. Vocês vão me achar, eu vou me deixar vocês me achar. Então o próprio Deus está autorizando a gente buscar Ele de coração. Nós vamos encontrá-lo, nós vamos conseguir o que a gente quer, vamos conseguir a resposta, mas tem que ter o coração. A oração tem que ter peso, tem que ser de todo o coração. Então Jesus disse: buscar-me-eis e me acharei. O Senhor Deus disse: buscar-me-eis e me acharei. Jesus disse: todo aquele que busca, encontra, né? Acha. Então essa é a situação que o Senhor Deus coloca diante de nós. Tem uma outra, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a vossa terra. E o Senhor Deus coloca em primeiro lugar a humilhação. Tem que humilhar, não adianta. Se não nos humilharmos diante de Deus, não adianta orar, fazer nada. Não adianta. Então nós temos que humilhar, temos que orar e buscar a Deus e converter dos maus caminhos, largar as coisas erradas da vida. E muitas vezes a gente está cheio de coisa errada. Mente, faz trem errado, passa para trás, murmura, fala mal dos outros, julga. Então a gente tem que muitas vezes fazer uma triagem da nossa vida, das nossas atitudes com relação ao próximo e afastar daquilo que está errado. Então Deus perdoa os pecados, Ele está pronto a perdoar e sarar a terra. A terra, podemos dizer corpo. Nosso corpo é terra. Da terra Deus fez Adão. Quando a gente morre, o nosso corpo vira terra, desaparece todinho. O que demora a desaparecer são os ossos, porque matéria dura, né? Minerais, cálcio, fósforo, etc. Mas desaparece com o tempo. Nada aqui na terra é terra, tudo se transforma. Então aí está a receita para nós estamos diante do Senhor.
3 versículos muito importantes. Agora, vamos então passar para uma coisa mais, também muito importante também, o jejum. O jejum faz parte de uma vida cristã. A Bíblia fala que quando Jesus foi apresentado no templo, havia lá uma senhora viúva de 80 anos, que viveu com o marido apenas 7 anos, e ela servia ao Senhor com oração e jejum. Está lá a palavra jejum. Os fariseus falaram para Jesus: olha, os nossos discípulos jejuam, os de João também jejuam, mas os seus não jejuam. E Jesus disse: vai chegar o dia que eles vão jejuar. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Então Jesus nos descartou: eles vão jejuar. Vai chegar a hora que vai ser necessário o jejum na vida deles. E Jesus, para começar o seu ministério, 40 dias de jejum. Moisés diante de Deus, 40 dias sem comer. E quantos outros passagens na Bíblia a gente pode ver? Por exemplo, o que Jesus falou? Tem uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Se a casta de demônios que está te oprimindo, fazendo alguma coisa contra você ou contra alguém, se não houver jejum, não vai obter vitória. Então o jejum está aí presente na nossa vida cristã. Agora eu vou pegar um exemplo da Bíblia para vocês, é o Neemias. Neemias, o copeiro do rei. Ele veio de Jerusalém, com os irmãos dele, inclusive um irmão dele chamado Hanani, e contou para ele o jeito que estava a situação do país. Os remanescentes que lá estavam, uma miséria, uma pobreza, humilhados, a cidade em ruína. Quando ele ouviu essas coisas, ele se entristeceu, e ele diz no versículo 4: eu me assentei e chorei, eu lamentei por muitos dias, por alguns dias, e estive na presença de Deus, jejuando e orando. Ele começa a oração: ó Deus do céu, Deus grande, etc. Um homem que passou a chorar, a lamentar, a orar e a jejuar, quando viu a notícia que os irmãos dele, os patrícios dele, estavam lá na terra, numa situação miserável. Ele amou seus patrícios, seus colegas e seus conterrâneos. O homem de Deus chora pelos outros, jejua pelos outros. E no capítulo 2, quando ele vai apresentar diante do rei, ele está com o seu semblante triste, e ele fala que nunca compareceu diante do rei triste, só alegre. E aquele dia ele estava triste, e o rei notou isso, perguntou para ele: o que está acontecendo com você? Você não está doente? Então essa tristeza sua é do coração. E a tristeza dele por causa de homens que nada dele era, de família, trouxe uma tristeza que ele não conseguiu esconder do rei. Pela primeira vez ele apresenta diante do rei triste, porque ele disse que nunca estive triste diante do rei. Os outros problemas passavam por cima, mas esse ele não deu conta, porque o amor profundo do coração dele não permitiu que ele então esquecesse tudo aquilo. E quando o rei viu aquilo, perguntou: o que está acontecendo? Ele contou para o rei, falou assim: é meus irmãos lá, meus patriotas, a cidade está destruída, estão na miséria. Aí o rei falou para ele: o que você quer? Pede. Ele pediu que o rei autorizasse ele a reconstruir a cidade. Um homem usado por Deus porque amou. Não adianta, o reino de Deus, a base é o amor por pessoas. Não importa quem são as pessoas. Esse Neemias, ele devia
Ele devia ser um cara novo, porque as desolações de Israel já estavam acabando, já tinha passado 70 anos. Então ele nasceu lá no exílio, ou na Babilônia, ou lá na Pérsia, não sei. Porque tinha força para viajar meses e meses a cavalo, ou camelo, em cima de camelo a pé, para chegar em Jerusalém e começar a trabalhar. Eu não conhecia aqueles que estavam sofrendo lá, mas ele amou, porque são seres humanos. A igreja existe para amar homens. Jesus amou homens, ser humano. Jesus nos amou, me amou, te amou. Este é o Evangelho de Cristo, como cantou aqui agora, homens do passado que deram a vida diante de leões, queimados em fogueiras, seu sangue derramado nas ruas, assassinados, homens que amor, de tal maneira, morreram, mas não se acovardaram diante das ameaças de Roma, das autoridades. Então, tem lugar lá em cima. Lá em cima é melhor do que aqui. Essa vida aqui não presta, não. Estamos aqui vivendo que Deus nos colocou aqui e temos que lutar para viver e não deixar, nós não podemos ser derrotados nessa vida aqui, porque Deus nos prometeu vitória aqui. Vamos passar por luta, por tribulação, mas Deus nos garantiu vitória no nome dele, no nome de Cristo. Então, esse é o amor que tem que haver dentro dos nossos corações. Eu tenho colocado vocês para orar por essa nação. Deus colocou no meu coração há muitos anos atrás orar pelo país, desde a época da Dilma. Eu me lembro, a igreja fazendo campanha aqui, eu com a igreja, na época do Temer, nós oramos pelo Temer aqui, orando para Deus salvar a Dilma, salvar o Temer. Lembro direitinho disso aqui. Veio o Bolsonaro, a gente orando pela nação. E esse, no governo do Lula, é a primeira vez que eu coloquei a igreja para orar pela nação. A nação está em ruína, em decadência espiritual, decadência do caráter, na economia, está ruindo, tudo está sendo destruído, porque existem demônios trabalhando na nação brasileira para destruir a nação. Por trás de tudo isso existem demônios, principados malignos, que está por trás de tudo isso aí. E esses principados malignos só é vencido na oração e no jejum, quando alguém ajoelha com amor no coração e chora pela nação, chora pelo nordestino, pelo favelado, pelos miseráveis, chora. Neemias chorou, estava lá em ruína a cidade, seus irmãos na miséria, humilhado, vivendo precariamente, e ele amou de tal maneira que Deus usou ele para restaurar, para ir para Jerusalém, para trabalhar para restaurar. Nós temos um dever como igreja: amar o homem, a mulher, a criança, amar o pobre, amar o rico, amar a autoridade, amar quem quer que seja. O dever da igreja é amar, irmão. Se nós não conseguirmos amar, não adianta a nossa fé cristã, não adianta. Eu estou sendo sincero com vocês. Existe sacrifício, existe oração, existe jejum, tem que tirar tempo para orar, tem que sacrificar alguma coisa lá, no dia a dia da vida nossa, muitas vezes, para a gente estar em oração, em favor das coisas de Deus. Também eu falei no domingo passado sobre Daniel, vou repetir aqui um pouquinho sobre isso. No capítulo 9 de Daniel, no versículo 23, quando o anjo do Senhor
vai conversar com Daniel, o anjo usa uma expressão muito interessante, irmãos. Homem muito amado. Por quê? Por que Daniel era um homem muito amado? No capítulo 10, no versículo 11 do 19, por 2 vezes, o anjo também chama ele homem muito amado. Por quê? Irmãos, já pensou se Deus olhasse para nós e trouxesse essa mensagem para mim, para você, homem, mulher, vocês são muito amados. Mas por que Daniel era amado? No capítulo 9, ele fala o seguinte: ele examinando os livros do profeta Jeremias, então ele entendeu que as desolações de Israel seria de 70 anos. O que ele fez? Ele passou a buscar a Deus, passou a suplicar, a orar, a jejuar, e sentou em cima de cinza, vestiu pano de, tirou as roupas normais, vestiu roupas de pano de saco e cinza, e começou a orar a Deus em favor da nação, confessando o pecado dele, da família dele, e o pecado da nação. Ele foi confessando, e certa hora o anjo tocou nele e disse: você é um muito amado, por causa das suas palavras eu estou aqui. E aí o anjo, no versículo 24, começa a falar a respeito do povo de Daniel. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo. Aí vem a profecia das 70 semanas, muito importante, certo? Uma revelação muito importante para os tempos futuros. Porque um homem, quando viu aquilo, a situação, chegou na hora, então eu quero uma resposta, o que vai acontecer? E passou a buscar a Deus, suplicando, orando, jejuando, e vestido de pano de saco e cinza. Olha que Daniel tinha muitas funções no reino da Pérsia. Ele era um dos 3 que o rei colocou como chefe dos sátrapas, dos 120. Era um homem perfeito no seu trabalho, porque no caso da cova dos leões, ele foi colocado lá como um dos principais, e os seus colegas quis destruí-lo, tirá-lo, mas não teve jeito, não acharam defeito nenhum nele, nem no caráter, nem no trabalho, e nada. Honestidade, não havia corrupção, não havia nada. Porque geralmente a política é assim, né? Aquele que é honesto atrapalha aqueles que são desonestos. E ele estava atrapalhando os 120. Mas os 120 lá, os seus inimigos, perceberam uma coisa: este homem é fiel ao seu Deus, então nós vamos pegar na lei do seu Deus. Então sabia que ele não ia obedecer o decreto que ele estava pedindo para o rei fazer lá, durante 30 dias, não podia fazer pedido para Deus nenhum, nem para homem nenhum, a não ser para o rei. Ele sabia que Daniel não ia obedecer, e foi vigiar Daniel, e viu que ele não obedeceu, foi para a cova dos leões. Mas Deus é fiel com aquele que é fiel. Deus estava na cova, Daniel não foi comido pelos leões. Deus cuida dos seus servos. Aleluia. E no capítulo 10, ele fala lá que no 3º ano de Ciro, ele recebeu uma palavra. Essa palavra era verdadeira. Essa palavra era sobre um grande conflito, uma grande guerra. E ele teve a compreensão e entendimento da palavra. Então, olha, ele compreendeu e entendeu a palavra. Ele viu que era coisa grave. O que ele fez? Pranteei 3 semanas. Chorou diante de Deus. 3 semanas chorando. Não comeu nada desejável, agradável.
nem bebeu vinho, nem comeu carne, prostrou-se diante de Deus, chorando. É o amor que faz isso. Se alguém não ama, não faz. Por causa de uma nação, de um povo. E a mensagem depois que veio para ele foi a respeito do povo de Deus. Então Daniel era um homem preocupado com o seu povo, amava o seu povo, amava as pessoas, um homem honesto, brilhante, servo de Deus, e desde novo ele começou a servir a Deus quando ele rejeitou, ainda com 17 anos mais ou menos, a comer a comida assim nas iguarias do rei. Por 3 anos, quando ele foi para a presença do rei, se apresentar lá, o rei achou ele 10 vezes mais sábio do que todos os outros que ele investigou, que ele perguntou. Amor. Homem muito amado, porque ele amava. Ele amava a Deus, ele amava o povo de Deus. Então nós precisamos de amar a igreja, amar as pessoas, orar por pessoas, orar pela nação, vendo os problemas que estão diante de nós, não poder ficar de braços cruzados, porque essa é a vontade de Deus para nós, para a igreja. E o versículo que a gente usa aqui também é que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele fala, quer que você use a prática, é prática, a prática. Súplicas, orações, intercessões, com ações de graça em favor de todo o homem, sem distinção. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Um tempo atrás, Deus me deu um sonho e pediu no sonho que orasse pelo Nepal. Nunca contei isso para ninguém, estou contando aqui agora. E eu fiquei uns 30 dias de oração por aquele país, que eu nem sabia qual era daquele país. Deus então achou em mim que eu ia fazer isso, eu fiz. 30 dias eu orei por um Nepal, porque eu não sei o que custava eu orar. O que custava eu de madrugada levantar e falar com Deus a respeito do Nepal, para Deus abençoar, salvar, libertar, fazer a vontade de Deus. O que custa para uma pessoa fazer oração por alguém? Porque Deus tem o domínio de todas as nações no nome dele. Ele precisa de intercessores. Usa a prática de oração, súplica, oração, intercessão, ação de graça por todo homem, pelos reis, governadores, por pessoas investidas por autoridade, pessoas que estão investidas de função pública. Por quê? Lá fala, para que vocês tenham paz, tenham tranquilidade. E diz mais, porque é agradável diante de Deus, nosso Salvador. É agradável, Deus agrada disso. E Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Então é agradável diante de Deus, nosso Salvador, porque Ele quer que todos se cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos, que todos venham a conhecer a verdade. Então é necessária oração para que o povo chegue ao conhecimento, ao pleno conhecimento, venham conhecer a verdade e sejam salvos, porque a oração remove montanhas. E quando alguém está com a vida reta e vai para a presença de Deus, pedir a Deus, Deus ouve. Deus ouve a oração dos seus servos. Moisés, quando Deus quis destruir a nação por causa do pecado, da idolatria,
Moisés intercedeu a Deus pelo povo. E Moisés foi muito corajoso, que ele talvez jogou até a sua salvação, não sei, quando ele disse para Deus o seguinte: perdoa este povo ou risca o meu nome do seu livro. Moisés foi muito ousado, e Deus disse: riscarei do meu livro a alma que pecar contra mim. Então Moisés não pecou, Deus não vai riscar, e não riscou, e Deus não risca do livro dele nome de ninguém que é servo dele, mas aquele que peca. Moisés foi um dos responsáveis para que Deus perdoasse a nação de Israel e não destruísse a nação de Israel. Você, eu, nós, a igreja, nós podemos prestar um grande serviço para Deus, para Cristo, nesse presente século conturbado de tanta coisa errada, de tanta injustiça e miséria. No nosso clamor em favor da igreja, para Deus levantar a igreja, porque Deus faz tudo por meio da igreja, em favor da nação do Brasil, porque Deus nos ouvindo, Ele vai mudar a cara do país. Ele muda. Então por isso que é necessário que haja um desprendimento muito grande de você nessa campanha, desprendimento do próprio coração, para começar a clamar a Deus em casa. Você não está podendo vir aqui, ora 3 vezes na sua casa. Eu estou pedindo que pelo menos uma vez venha aqui de manhã, ou à tarde, ou à noite, e que sábado, por favor, dê apenas 1 hora de oração no sábado. Escolhe o horário que você pode, escolhe. É por amor aos perdidos. E outra coisa, Deus pôs no meu coração para que a gente orasse por nós mesmos, porque à medida que eu vou orando por mim, que você vai orando por você, e nós vamos confessando os nossos pecados, o Espírito de Deus vai movendo o nosso coração, a gente vai afastando de muita coisa, e você precisa de estar na presença de Deus, em oração, confessando, buscando a Deus, porque você tem mulher, você tem esposo, você tem filhos, você tem parentes, que nós temos que ir para os céus carregando este povo. Nós temos que levar este povo conosco. Você tem que levar seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, seu marido, seu parente lá, ou cunhado que seja, que for, com cunhado, não interessa, está na droga, não interessa, Deus tem poder de libertar da droga, está na prostituição, não interessa, Deus tem poder de libertar da prostituição, não interessa. Eu vi um testemunho de um pastor fugitivo da polícia, que ia ser morto. Ele falou para Deus: se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir. Eles deram um tiro lá, mas não conseguiu matá-lo. Era um pastor hoje, e dá testemunho aí. Aleluia. Um fugitivo, um bandido, porque Deus perdoa aquele que busca a face dele. Deus muda a vida de pessoas. Ele tem poder de mudar a sorte de pessoas, pessoas que buscam, pessoas que se entregam a Ele, para fazer a obra dEle, para estar junto com Ele, para ser servo dEle aqui nessa terra. Amém? Você pode ser um desses. Aleluia. Que Deus vai levantar em oração, para salvar a sua família, para abençoar a sua igreja, e para salvar essa nação. Amém? Aleluia.